Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, uma doença, gente, a doença do século, que atinge milhões de pessoas. Depressão. Edu Scarfão está aqui, vai conversar, bater um papo, dar dicas importantíssimas. Não é isso, aí, Edu? com certeza. Vamos cuidar aí desse quadro, né? Bem-vindo. E fiquem agora, então, com o quadro Bom Astral. Pois é, gente, tristeza profunda, pessimismo, baixa autoestima, falta de vontade de fazer as coisas, ausência de objetivos podem ser sinais de depressão. O mal do século, uma realidade que aumenta a cada dia, parecendo uma epidemia e por isso tem que ser tratada com todo respeito. Nós precisamos desmistificar isso, acabar com aquele preconceito. Muita gente que é pega por este mal até tem vergonha de falar. Gente, depressão não é frescura não, é doença. E nós estamos aqui hoje para falar a respeito disso, explicar também a visão espiritual sobre depressão, te orientar como lidar com o assunto e dar o suporte, né, também para alguém próximo, que às vezes você tem um colega, um conhecido, filho passando por isso. Então, para desenrolar comigo esse nosso tema de hoje, nós vamos conversar com a Adriana Borges. Bem-vinda. Adriana é parapsicóloga, né? Isso. E também hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, isso. Perfeito, bem-vinda. Vamos falar também com a Gislaine, né, Bittencourt, né? Que vai falar também sobre isso. Também é parapsicóloga, hipnoterapeuta, né? Professora, bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser ótimo também para falarmos sobre crianças, né? Com certeza, e de repente estão desenvolvendo esse quadro. Também. E vamos receber também o Fábio Moreno, né, que é psicanalista, e ele vai falar para a gente, né, sobre isso também. Também é hipnoterapeuta? Isso, Edu. Eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, né, e professor. E é um assunto tão importante hoje, né, nós conversarmos sobre depressão. Então, um tema interessante para nós hoje, discutirmos esse assunto. Interessante e super atual, né? Sim, super atual. Hoje em dia, muita gente, infelizmente, né, sofrendo desse mal. A gente tem até algumas maneiras pelas quais, né, a depressão pode se manifestar. Então, por exemplo, tem quadros da pessoa que desenvolve depressão pós-parto, depressão em algum processo de luto, por exemplo, em crianças, né, que nós vamos falar já já. Como que a gente pode perceber quando a pessoa está desenvolvendo depressão pós-parto, a mulher? Quais os indícios? Edu, é bastante interessante esse assunto da depressão pós-parto, porque as pessoas confundem um pouco a tristeza materna da depressão pós-parto. Então, a gente tem um período inicial, quando o bebê nasce, onde a mamãe, ela fica no período onde ela tem muita insônia, ela fica triste, às vezes com irritação. Então, é um período mais ou menos de 2 semanas. E isso atinge 80% das mulheres após o parto. Então, esse é um processo normal que em 2 semanas ela começa a sair desse estado de tristeza, né? E ela começa a mudar de fase e ser uma mamãe cuidando do bebê tranquilamente. Mas quando esse processo começa a aumentar e passa dessas 2 semanas, então a família, né, as pessoas muito próximas, tem que ficar muito atenta para ver se ela não está tendo uma tristeza em excesso, ela não quer mais cuidar do bebê. Então esse é um ponto importante da família, alguém próximo perceber e aí sim pedir ajuda de um profissional. Tá. A mesma coisa também, né, às vezes dispara dúvida em nós com relação ao luto, né? Porque a pessoa tem aquela tristeza, né, que a gente tem quando a gente perde alguém querido, né? E é normal que essa tristeza perdure por um tempo. Sim. Mas quando deixa de ser a tristeza comum da perda e vira um quadro de depressão? O luto, a gente tem várias etapas. A gente sempre pensa no luto de um ente querido, né? Mas podemos ter o luto na separação de casais, quando uma pessoa vai morar fora do país, quando o filho sai da casa dos pais. Então isso também é um luto e é um processo normal, porque sente aquela tristeza, né, aquela saudade e vai passando com o decorrer dos meses e depende de cada pessoa esse luto. Mas quando passa uma estimativa mais ou menos de 6 meses, aí sim é um luto que a gente tem que começar a ficar preocupado. Porque a pessoa pode começar a não ter mais interesse pela vida. Ela tem um estado melancólico. E quando ela chega nesse ponto, ela não tem mais vontade de viver. Ela não tem mais projetos.
ela fica muito triste, ela não quer mais cuidar da sua parte de higiene, ela não quer mais ter contato social. E aí sim precisa de ajuda de um profissional, tem que procurar uma orientação profissional. Então esses são os indícios, né, que nós precisamos ficar atentos. Daqui a pouquinho, gente, dicas também de aromaterapia para você. Óleo essencial para ajudar na questão da depressão, ajudar a aliviar isso, né? E também falaremos de alguns cristais para poder ajudar você no tratamento. Gislaine, conta pra gente um pouquinho com relação a crianças, né? Que você é educadora também. E quando que a gente pode perceber quais são os indícios que a criança, de repente, está com um quadro de depressão? O Fábio colocou muito bem agora com relação às fases que a criança vai vivendo, né? Não só a criança, mas o adolescente também na vida adulta. Nós observamos que num período de transição, o quadro depressivo ele pode aparecer. E qual é a maneira de identificar? Falta de motivação, o isolamento, tanto da criança quanto do adolescente. Quando nós falamos desse período de transição, saindo dessa infância, caminhando para a fase da juventude, né? A pré-adolescência, adolescência, a gente começa a observar que muitas vezes ele, além de não ter mais a motivação, ele também começa a se isolar. Os professores, os pais podem observar muito bem isso quando a criança está mais quietinha. Então, às vezes, um brinquedo já não motiva mais aquela criança. Outras atividades também não motiva mais. E o professor também pode perceber que aquela criança ele vai se isolando da turma. Então, é muito importante estar em contato, observar. E se isso permanece por mais de 15 dias, é importante que busque uma ajuda, busque uma avaliação terapêutica, buscar um terapeuta, um profissional da área, para que possa fazer essa avaliação com a criança, porque a criança também sofre com a depressão. Então, a criança, o adolescente, cada um em uma das suas fases. Tem que ter atenção com esse comportamento, né? Prestar bem atenção ali nos filhos, né? Como eles estão, se isolar demais, né? Pode ser um indício que de repente esteja, né, com quadro de depressão. O interessante também, né, que a parapsicologia ela tem uma visão que é muito específica, né, muito peculiar com relação à depressão. E é algo que você, de repente, não conhece. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Adriana. Então, Edu, a parapsicologia pôde verificar que a depressão, ao pé da letra, seria uma falta de perspectiva de futuro. Por quê? Foi comparado várias famílias e eles perceberam que existe uma rejeição no nascimento. E a gente tem que esclarecer que o quê? Nenhuma mãe rejeita o filho, ela rejeita aquele momento, de repente uma dificuldade financeira, uma dificuldade no relacionamento, né? E é interessante observar que essa rejeição vem de gerações seguidas, e às vezes 2 ou 3, até 5 gerações consecutivas. Né? Mas, apesar de tudo isso, a proteção foi maior em todo momento, aquela pessoa está tendo depressão, mas ela sobreviveu. E existe também uma ligação interessante que essa gestação de sofrimento, que seria de rejeição, ela acontece tanto com o depressivo, como também com o superdotado e o paranormal. Então, verificou-se até que as pessoas que possuem paranormalidade tiveram alguma questão relacionada a essa rejeição, entre aspas, né, de gestação. Entendi. Então, é como se assim, aquele sofrimento nascessem os trigêmeos que a gente fala, o paranormal, o superdotado e o depressivo. Então, essa situação de sofrimento, ela pode levar, né, no processo de geração, a isso, que uma dessas crianças, um desses filhos, desenvolva, né, ou de repente o quadro de depressão, ou de paranormalidade, ou de ser superdotado. Até porque a gente sabe que telepaticamente, né, enquanto não existe o feto lá dentro, a mãe já está se comunicando com esse subconsciente da criança, né? Então, por isso que a parapsicologia foi fazer essa análise, porque mesmo que não exista ainda fisicamente o bebê, existe uma comunicação telepática entre a mãe e o bebê. E aí, quando ele é gerado, ele já passa essa rejeição de nascimento e uma programação negativa até de filhos, né? Então, quando ele vai gerar, ele sabe que ele sofreu na gestação que ele passou. Então, por isso essa ligação. Perfeito. Já já nós vamos trazer dicas para você. Se você tiver alguma pergunta também, né, com relação à depressão, quer fazer algum comentário, de repente você quer comprovar se você está tendo indícios ou vendo sinais de depressão, seja na sua vida ou na de alguém próximo, pode mandar um WhatsApp para a gente também. Aqui no WhatsApp do Papo em Dia, né, o código é 11 e o número é o 96445 1554. Então, 96445 1554, está aparecendo aí, manda para a gente a sua mensagem.
Mas antes de nós continuarmos, gente, eu vou falar para você sobre o nosso apoiador. Eu estou falando do Clube Shot Brasil, que é um local para atiradores esportivos, onde você poderá aprender essa prática e desenvolver também habilidades. Dá uma olhadinha aí no nosso vídeo. Com as portas abertas, tragam os amigos, temos pacotes especiais aqui e a CSB é coração de mãe, aqui a gente acolhe todo mundo, né? E melhor tratamento possível de São Paulo. Hoje nós somos o clube líder em São Paulo aí, só pesquisar na internet, nossas propagandas. Aguardamos todos aí pacotes especiais, principalmente amigos do Exu Scarpon. Eu achei uma excelente forma de descarregar, né, adrenalina, irritabilidade. Achei que é uma forma de a gente pôr para fora aí o estresse. Gostei, preciso treinar um pouquinho, mas gostei. Pois é, muito legal, né? Vocês viram que eu preciso dar uma melhorada aí, né? Porque a mira não está tão legal, né? Mas, gente, o fato é que nós estamos num ano que é regido por Marte, né? Marte, para quem não sabe, é um planeta guerreiro, bélico, deixa a gente mais nervoso, irritado, né? E se dedicar a uma prática como essa também é uma forma de você colocar essa adrenalina para fora, essa irritabilidade, e vai ajudar você a estimular o foco e a coordenação. O Clube Shot é um local seguro, tem toda a infraestrutura necessária para essa prática e fica na Vila Carrão. Então você pode acessar o site para mais informações, que é o www.clubeshotbrasil.com.br. No Instagram também siga eles, @clubeshotbrasil. Então quero deixar um abração aí para a diretoria do clube, informar que tem novidade também, que é a unidade Leopoldina, que está chegando aí em breve. Bom, antes da gente voltar ao nosso tema, né, que é a depressão, vamos até dar dicas, né, para as pessoas de como lidar com isso. Eu queria comentar um pouquinho sobre a depressão do ponto de vista espiritual, né? O que ela representa? Para a gente, a depressão é o espírito doente, né? O espírito da pessoa está adoentado, está enfermo. Então, o que motiva a gente, né, a viver são os nossos desejos, as coisas que a gente quer realizar, os nossos objetivos, né? E daí a pessoa que está com depressão, ela não tem mais isso. Então, o espírito dela está adoentado, está precisando de cuidados. E uma das teorias da espiritualidade é que o espírito é o corpo mais sutil que tem. Então, o que acontece? Esse corpo mais sutil doente, ele vai reproduzindo malefícios no corpo mental, no emocional, no energético e até no físico. Então, a gente vê que às vezes a pessoa não tem um quadro cardíaco de problema de coração, nem nenhuma outra doença séria, às vezes faz o acompanhamento direitinho, mas ela está com depressão por muito tempo e isso manifesta alguma coisa, às vezes a pessoa morre, desencarna e estava tudo bem. Então, gente, é uma coisa muito séria, é o seu espírito que está doente, se você está com isso também, e você precisa encontrar formas de se fortalecer. Então, para isso, vale a gente recorrer à medicina tradicional, às vezes precisa de medicamento, vale a gente também recorrer a uma alimentação saudável, nós vamos falar sobre isso agora, e também cuidar do espírito. O Fábio, ele tem um exercício que é muito interessante, que ajuda nessa questão da depressão, que fala sobre esvaziar a mente. Isso, correto. Como que funciona? Então, as pessoas que estão em casa agora, se tiver uma poltrona, pode sentar ou numa cadeira, tá bom? Então, eu peço que a pessoa respira bem fundo. Na respiração, ela vai trazer um relaxamento. E na hora que ela expira, ela vai jogando tudo para fora, vai esvaziando realmente o corpo, tirando todos os pensamentos negativos, pensamentos que não agradam. Nesse momento, eu quero que a pessoa feche os olhos e, ao fechar os olhos, imagine uma luz que está no topo da sua cabeça, uma luz branca, meio dourada. E nesse momento, essa luz ela vai descendo pelo seu corpo e vai trazendo um relaxamento dos olhos, da boca, das orelhas. E você vai percebendo que esse relaxamento, essa luz dourada, ela vai baixando. Vai indo pelos braços, as mãos, as pernas, os pés. E você vai percebendo que essa luz, ela vai te enchendo de uma energia, de um relaxamento, de uma limpeza, de prosperidade, de positividade. E aí, a partir desse momento, você percebe que você fica bem mais positivo. Esse exercício é um exercício bem simples que você pode fazer no seu dia a dia. E aí você faz
sentado na sua poltrona, um momento que você está bem relaxado e você pode colocar em prática. E aí vai vir sempre um pensamento bom, positivo, algo que você já vivenciou. E aí você pode colocar em prática na sua vida. Podemos fazer diariamente. Diariamente, até, né? podemos fazer esse exercício. Pode deixar uma musiquinha de fundo, Sim, se rolando. a pessoa gostar de uma musiquinha que dá um relaxamento maior, mas a ideia é limpar a mente, Esvaziar a mente e trazer sempre algo positivo, algo que ela já vivenciou ou algo que ela quer vivenciar. Desintoxicar, pôr para fora, né, os pensamentos que estão sendo negativos, né? Isso. Ok. E sobre a alimentação, Gislaine, tem aquela coisa do triptofano, né, que o consumo dele ajuda a gente na nossa parte bioquímica? Sim. Quando falamos em depressão, é importante lembrarmos que é um conjunto. Você mesmo acabou de mencionar, né? E nós precisamos tomar conta de tudo isso, da nossa mente, do nosso corpo, principalmente, e tudo isso através também de uma boa alimentação. O sistema bioquímico, hoje nós sabemos que a depressão ela tem uma ligação muito grande com o nosso sistema bioquímico. E para isso nós precisamos também ter uma alimentação diferenciada, o que nós podemos chamar de dieta da felicidade. Então, existem alguns alimentos. Eu sempre recomendo às pessoas, aos meus pacientes, que possam se alimentar mais com banana verde, principalmente, uma sopa, banana verde frita, ela é rica em triptofano, que é esse aminoácido que vai trazer a liberação do hormônio da serotonina, né? Então, é muito importante que as pessoas busquem esses alimentos. Então, nós vamos encontrar nas castanhas, aveia, no feijão azuki, na soja, né? Em tantos outros alimentos que podem ajudar. Lembrando sempre as pessoas de casa, que é um conjunto, né? Então, precisa de uma avaliação, é importante buscar um profissional da área para tudo isso e também o terapeuta. O tofu também tem triptofano? Sim, tofu também é rico em triptofano. Bom que tem bastante coisa gostosa, né? Bem, né? Ótimo. Gente, a Adriana fala de uma coisa muito legal também nas palestras dela, que é a pose de Mulher Maravilha ou de Super-Homem, né? Que a gente pode fazer, que é um exercício também. Isso, pode mostrar, Du? Eu Pode, acho que é legal, por favor. pessoal, né? Fica à Da gente, vontade. Né? Então, vamos lá. Então, o pessoal de casa... Deixa eu segurar para você o microfone, para você falar. O pessoal de casa, né, não vou contar a idade, né, mas na época que a gente tinha muito a questão de assistir os desenhos, né? Então, a Mulher Maravilha e o Super-Homem, normalmente eles ficavam com as pernas um pouco entreabertas, com a mão na cintura, né? E, de preferência, com a cabeça erguida. E o que isso aqui vai passar para a pessoa, Edu? Ficar pelo menos 5 minutos, né, nessa posição. E aí o que vai acontecer nesse processo? Ela é uma pose neurofisiológica. Então, nesse momento, eu já estou automaticamente mandando uma informação para o meu cérebro de empoderamento. Existe uma pesquisa feita por uma socióloga em Harvard que ela percebeu também que isso é capaz de aumentar em 20% a produção de testosterona, onde a pessoa se sente empoderada. Então, pelo menos 5 minutos, se ela puder fazer essa posição, eu indico também fazer o acionamento da pineal, né? Que é conhecida como terceiro olho, né? Que se eu deixo a cabeça reta e vou procurar olhar para cima, eu vou estar acionando essa glândula. Porque o que as pessoas fazem? Hoje, a geração do celular é um negócio assim absurdo. E como é que a gente fica? O tempo inteiro para baixo a cabeça. Para baixo. E o depressivo, como é que ele fica? Para baixo também, que nem aqui, ó, na nossa tela. Por isso que existe essa questão aí das crianças começarem a ter depressão cedo. Por quê? Porque a geração celular só fica virada para baixo. Eu estou dizendo do meu corpo o quê? Que eu posso ficar triste, eu me permito ficar triste, né? Então, quando eu olho para cima, é quase impossível você dar risada nessa posição. Então, as pessoas podem fazer isso pelo menos, já é indicado até, eu falo sempre para meus pacientes, se ela puder fazer pelo menos 20 minutos dessa posição e olhar para cima, acionando a pineal, ela vai ter essa produção de testosterona que ainda vai elevar a autoestima. Perfeito. Né? Gente, já eu passo também Instagram deles, né, o meu. Vão adicionando a gente, que é uma forma de a gente manter contato, de você sugerir também aquilo que você deseja ver aqui no Bom Astral, tá? E não esqueça de mandar aí pra gente seu comentário também no WhatsApp. Já a gente vai ter esse momento de interação. Bom, agora nós vamos para algumas dicas com relação a óleo essencial que vocês podem usar, porque a aromaterapia também ajuda bastante, né, no combate à depressão. Então, o primeiro óleo que eu vou comentar com vocês é o óleo de lavanda, que é um óleo muito interessante porque ele dá uma tranquilizada para a gente, ele harmoniza. Esse aqui que está passando é o de gerânio, tá? O gerânio também é bom. O lavanda, o que ele faz? O de lavanda vai dar uma tranquilizada, dar uma harmonizada, né? Então, você vai sentir um leve sedativo, tá? Aqui a gente tem o de gerânio.
O gerânio, ele é bom que ele é estimulante, tá? Então, o que acontece? Ou a gente precisa de um óleo que seja mais sedativo, como lavanda, ou a gente precisa de um óleo que seja mais estimulante, como o gerânio, para poder ajudar, né, no quadro da depressão. Olha aqui o de lavanda. Então, é um dos símbolos, né, da aromaterapia. Então, acalma a gente, dá uma tranquilizada, harmoniza os chakras. E você pode fazer uso de um modo bem simples. Ou pinga algumas gotinhas, de repente, num difusor de ambiente, né, com um pouquinho de água, que vai espalhar e deixar aquele cheirinho gostoso no cômodo onde você está. Ou, de repente, pinga algumas gotas num lenço também, carrega com você e vai sentindo o aroma, né, 2, 3 vezes ao dia. E daí nós temos um último óleo essencial também, que é muito interessante para vocês utilizarem, que é o de esclareia, tá? Esse daqui que está aparecendo, na verdade, ele não é o de esclareia, a gente confundiu aqui a imagem, é o de bergamota, tá? Que também é bacana de vocês usarem. Esse é muito específico para uma coisa. O que acontece? Às vezes tem pessoas que têm depressão com relação a inverno, sabe? Estações do ano, né? Que aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, né? Porque aqui é tropical, mas a gente vai ali nos países, né, da Europa ou América do Norte, que faz muito frio, tem gente que tem depressão, né? Quando chega no inverno, não sai de casa, não dá para trabalhar. Irlanda, né, tem um período que escurece muito cedo, né? Na Irlanda, exato. Né? Fica muito escuro, né? Cinza. Nesses dias aqui estava cinza em São Paulo, né? A gente teve esses dias aqui, né? E a bergamota é um óleo muito luminoso, então ajuda, né, você a combater a depressão se for por uma questão sazonal. Agora sim, o último óleo é o de esclareia, tá? O óleo de esclareia é um óleo que é eufórico, então a pessoa que está para baixo, ele vai deixar você para cima, entusiasmado, animado. Então esses são 4 óleos que vocês podem usar: lavanda, gerânio, bergamota ou esclareia, tá? Vamos para o nosso WhatsApp para a gente ver se tem algum comentário aí, né, do pessoal que está acompanhando sobre depressão. E vamos dar uma olhada. Olha só. Olá, tenho uma pergunta para o Dr. Fábio. Quais seriam os possíveis tratamentos para quem acha que está com depressão? E como posso saber se realmente estou com ela, né? É a Natália, que é da cidade de Luiz Antônio. Oi, Natália. Então, sempre procurar uma orientação profissional para saber ou não se você está. A gente comentou aqui alguns sintomas que pode ser depressão, mas para ter a informação correta do que é depressão e o seu quadro, então sempre procura uma orientação, né, profissional, que ele vai te encaminhar se há necessidade de um psiquiatra ou só de terapia, para ver em qual fase que você está e se você está na depressão. Ok, muito bom. Ó, mais uma pessoa perguntando: como posso tratar uma depressão dos filhos quando há um divórcio, né? Difícil também. Isso, a gente sempre fala para a gente sempre trabalhar os filhos e também a mãe, né? Porque é um caso que não é simplesmente os filhos. Então, sempre a gente trabalha em conjunto com toda a família. Então, o processo de hipnoterapia também vai depender do quadro, se é depressão, se já foi diagnosticado depressão. Então, aí sim, procura nós, que a gente dá a orientação de como será um processo de hipnoterapia. Certo. Olha aqui, para a Gislaine Bittencourt, estão perguntando: a depressão interfere no espiritual e como? É muito importante quando nós falamos da questão espiritual ligado aos nossos conjuntos de crenças. O nosso conjunto de crenças também pode nos adoecer. E muitas vezes a gente não olha para esse conjunto. Muitas vezes até a mesma crença de não acreditar que é capaz. Essa é uma das crenças que mais adoecem as pessoas hoje. Então, nós precisamos olhar para essas questões, né, e perceber que as crenças limitantes, elas nos adoecem muito mais com relação a tudo isso. Cultivar a autoestima, Exatamente. Né? Sempre fazer Faz uma a elevação. pose, né? Faz a pose da Mulher Maravilha. Vai aumentar a autoestima. Vai ajudar em tudo isso, né? Perfeito. Gente, eu tenho mais um recadinho para passar para você. Eu vou falar sobre a Dríade, que é uma empresa que possui produtos que são focados em energia, magia e espiritualidade. Um exemplo é o kit que eu vou te mostrar, que vem com um pêndulo e também com uma toalha direcionadora. Então, o pêndulo vai ajudar você a obter a resposta que você precisa. E isso independente de você ter ou não os seus dons paranormais, os seus dons espirituais.
Basta você mentalizar a sua pergunta direitinho, né? Começar a fazê-la várias vezes e você vai observar a direção que o pêndulo aponta, né? Então, normalmente, quando ele gira no horário, né? Sem você mover, você tem que deixar ele girar realmente. Ele indica o sim, né? Como resposta. E quando vai no anti-horário, né? Ele vai indicar o não. Agora, essa toalha aqui, que é maravilhosa, ela vai trazer para você mais possibilidades de respostas, tá? Olha só que legal. Ele pode movimentar no sentido do não, tá? Que é aqui na vertical. Ele pode se movimentar no sentido do sim, tá? Que é na horizontal. De repente, ele pode indicar que você precisa reformular a sua questão, porque você não está perguntando direitinho. E, de repente, ele pode dizer que talvez a coisa pode acontecer se você se dedicar mais. Então, tem algumas possibilidades aqui para você, tá? E você pode adquirir o seu, né? O seu conjuntinho, ou o pêndulo ou a toalha, nesse site que eu vou passar, que é o www.lojasdriade.com.br/loja. E também segue, né, a Dríade, @Dríade Eco Espiritualidade. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigado, Edu, pelo convite. Gratidão mesmo. Os contatos de cada um, por gentileza, Fábio. Meu contato é institutoviverbem.com.br. E meu telefone também está na tela, né? Então vocês podem entrar em contato para fazer um agendamento. E aí sim a gente pode conversar um pouco melhor sobre qual tratamento melhor para você indicar, tá bom? Ok. Agradeço, Edu. Obrigado, Gislaine. Edu, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu tenho uma página que chama-se Consciência Livre lá no Facebook, as pessoas podem me encontrar por lá. E está aparecendo aí no vídeo também o contato do WhatsApp, né? Então as dúvidas também, assim que possível, eu posso ir esclarecendo para as pessoas de casa. Perfeito. Adriana? O pessoal pode me encontrar, né, principalmente pelo site, né, que é o reprogramesuamente.com.br. Tem no Instagram, Adriana Parapsicóloga, né? Então, o pessoal tiver dúvida, né, regressão, hipnose, terapia de vidas passadas, né, diversas terapias que a gente pode trabalhar nesse sentido. Quem tiver dúvida e quiser entrar em contato também para tirar dúvidas, talvez com alguma coisa no programa, né, do que a gente não tem esclarecido, né, também pode entrar em contato, né? Ok. Perguntar. Obrigada pelo Eu convite. que agradeço. Obrigado, gente. Bom, a gente está terminando aqui o nosso quadro, né, de terapia na TV, tá? E eu quero agradecer muito você que estava acompanhando o programa. Também quero dizer que o meu Instagram é @EduScarfon, então segue lá para você mandar o que você quer ver aqui no nosso quadro Bom Astral. Vou ficando por aqui, um dia iluminado para vocês. É com você, Fatioli. Vamos lá, Edu.